E action! Como começa? Sinestésica Podcast. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Eu tenho problema com isso, sabe? Porque toda semana eu gravo com roteiro. E com roteiro é diferente, né? Vamos combinar que o roteiro ajuda a não gaguejar, ajuda a não repetir palavras, ajuda a gente a parecer muito mais inteligente, tudo isso, né? Sem enrolar, eu vou falar direto do tema. Fizemos um mês de sinestésica, atingimos a primeira meta, que eram os 1000 inscritos. O Spotify tá indo super bem. Os apoiadores têm mandado mensagens de carinho, de apoio muito sensíveis, muito carinhosas. Então, esse vídeo é para comemorar essas primeiras conquistas e essa galera que tá aqui no YouTube. E eu, às vezes, sinto que as pessoas têm essa dificuldade, porque 1000 inscritos numa internet desse tamanho, que tem influenciador com 34 milhões, que tem gente que tem 1000 views em 5 minutos. Sim, gente. Sabe por quê? Eu não sou youtuber. Olha só. Eu estou aqui no YouTube, mas eu não sou youtuber. Eu fiz uma licenciatura em arte, sou artista, tenho minhas convicções pessoais com relação à difusão da arte de forma democrática, gratuita, com cachês acessíveis. E o YouTube promove isso, né? As pessoas podem ter acesso ao meu conteúdo de qualquer lugar, em segurança agora no isolamento, tudo isso. São 1000 pessoas aqui, muito importantes individualmente, cada uma é muito importante. Eu não tenho vergonha, nem nenhuma pretensão narcísica, assim, nada vaidoso de ser uma influenciadora que tenha milhões de inscritos. Não é que a gente não quer aqui como projeto, né, ou que eu não queira ser vista por muitas pessoas, mas eu realmente acredito que o mais importante é a mensagem que eu tenho a compartilhar, as minhas reflexões, o meu ponto de vista sobre a vida, sobre as coisas, sobre como eu me inspiro para realizar, né, como eu consigo colocar minha criatividade em prática. E isso independe se são 5 pessoas, se são 10 ou se são milhões. Então eu vou fazer o mesmo trabalho como eu já fazia antes do podcast. Porque para quem não sabe, eu sou professora de arte e de dança e já falava com uma galera, eram exatamente esses mesmos assuntos, e agora eu tô compartilhando na internet porque é o que é possível. Devido à pandemia eu não posso dar minhas aulas presenciais. Então, como comemoração por esse marco, por essa virada, eu pedi umas perguntinhas lá no Instagram. A primeira pergunta é da Jéssica Trans. Jé, obrigada por mandar a perguntinha, eu adoro você, estou morrendo de saudade. E a pergunta da Jéssica foi: tem alguma dica de como lidar nesse momento de quarentena? Pois está difícil. Jessie, se você tiver uma dica, você também me dá, porque todo mundo parece muito equilibrado na internet, viu? Não se engane. Todo mundo parece que tá com a vida em ordem, todo mundo parece que tá com a casa bonita, todo mundo parece, né, que tá lidando super bem. Eu não vou dizer que ninguém tá, porque tem gente que gosta de recolhimento mesmo, mas a situação não é boa, né? Então eu acho que lidar bem, além de ser relativo, não é o esperado para o momento. A gente tem que lidar como pode, na medida do possível, fazendo o melhor que dá a cada dia, sabe? Pessoalmente, lido com as coisas manipulando a vida. O que eu quero dizer com isso artisticamente, né? Eu arrumo coisa para fazer, essa que é a verdade. Então, como eu não tô podendo dançar com os meus alunos, eu faço bordado, eu costuro, eu pinto, eu arrumo a casa, que é uma coisa que eu adoro. E eu acho que tudo isso oxigena a cabeça da gente, sabe? Uma coisa também é restringir a quantidade de notícia. Então eu escuto notícia uma vez por dia só, não o dia inteiro. Eu acho que até deveria escutar menos, sabe? Porque eu digo escutar porque eu sou consumidora de podcast, né? Mas ou assistir ou ler qualquer tipo de conteúdo assim, né?
dar uma restringida. E é assim que eu tô fazendo. Obrigada pela pergunta, viu? É força pra você, eu sei que tá difícil. A @designersara14 perguntou: o que te fez tomar essa iniciativa ou te incentivou a fazer podcast? Sempre quis gravar conteúdo em áudio porque eu consumo conteúdo em áudio. A ideia do YouTube, ela foi sugestão de um colega youtuber que eu admiro muito, que é o Adriano Fatioli, o Frank Java. Sugeriu o YouTube porque ele é mais acessível do que o Spotify, né? Porque você pode assistir sem ter uma conta, mais pessoas acessam o YouTube do que o Spotify, e aí a gente transferiu o conteúdo do Spotify para cá, mantendo o áudio como o conteúdo principal. O vídeo, ele é um complemento, apesar de a gente adorar fazer vídeo também. Mas o que me motivou foi transformar o meu trabalho durante o isolamento, durante a quarentena, porque antes eu falava o dia inteiro com muita gente e no isolamento eu fiquei me sentindo sozinha. Então, mesmo que seja falar com a câmera, eu imagino vocês. E isso me incentiva a continuar criando e me deixa mais feliz também. Eu consigo passar melhor o tempo me ocupando, trabalhando, do que ficar sem fazer nada, né? Até porque não dá. Obrigada pela pergunta, viu, Sara? O Juan Mateus, do @JuanMateusOficial, perguntou como acontece a edição sonora dos episódios, porque eu sinto que é meio 3D, 4D, sei lá. Então, eu até gostaria de falar mais sobre isso, porque eu acho que no podcast a linguagem ela é complementar. Tem o roteiro dentro do tema, dentro das referências que eu estudo ou que eu me inspiro durante a semana. E depois tem a pós-produção do Bruce. Vocês podem acompanhar o trabalho dele pelo @WilliamBruce ou pelo site dele, brucewilliam.com.br. Mas eu não tenho como explicar. Eu não sei explicar. Pra mim é mágica, Juan. Ele edita... Como é que explica isso? Eu não sei. Ele edita... Eu vou chamar ele pra falar pra você. Oi, Bruce aqui. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu sou artista digital, né? Comecei como designer gráfico, também sou músico e depois eu me formei em artes. Então eu peguei toda essa maçaroca toda aí e, enfim, sou criador também desse conteúdo, tá? Para falar sobre a criação do podcast, a gente começa primeiro com o trabalho da Denise, fazendo a parte de roteiro, e aí depois entra a minha parte, que seria a preparação para a gravação das coisas. Então a gente prepara o nosso set. Vou tirar uma fotinha agora. Bom, então esse é o nosso set que a gente usa aqui. É um setzinho bem básico. Uso ela só para poder usar como interface para conectar no computador. E de lá a gente usa uns programinhas aí para poder editar. Primeira coisa, a gente grava, depois a gente faz a decupagem desse material, tira ruído, trata o áudio, equaliza. A partir desse bruto da voz dela, a gente faz toda a criação em cima dela. Só que antes da gente entrar propriamente no programa para editar, a gente faz uma reuniãozinha de, sei lá, 10 segundos. A gente chama de definição de tom, né? A gente fala qual é o tom que você quer para esse episódio. Esse tom não é as notas mesmo, mas é o tom, o jeito que vai ser falado. O nome sinestésico, inclusive, ele nasceu mais ou menos por causa disso, porque a gente sempre criou algumas coisas para a internet ou até para apresentações e tudo mais, e a gente sempre conversou assim, eu quero que esse seja um pouco mais escuro, e depois ele vai ficando mais claro e tudo mais, saindo de um azul e indo, enfim, para um vermelho, para alguma coisa. São coisas que as pessoas que estavam com a gente nunca entendiam e a gente se entendia dessa forma. Então, isso que é sinestesia, né? Quando um outro sentido te ajuda a entender um outro. Por exemplo, falando das cores, que seria do sentido da visão, para um sentido um pouquinho mais do som, que vai fazer você ter um sentimento ou uma sensação diferente de acordo com aquilo que vai ser usado. A gente faz essa definição do tom logo no comecinho. Daí vem a parte de edição, a gente coloca a vinheta. Depois disso a gente coloca tudo no sistema, definido os tons. A gente vai procurando, a gente que eu falo, basicamente eu, tá? Não é gente não. A gente vai procurando os sons que falam desse tom que a gente conversou, das cores e tudo mais. Existe um lugar onde fala assim, eu quero uma música de cor roxa.
Claro que não. Mas tem uns sites, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, os bancos de som, eu uso 3, tá? Que é o freemusicarchive.org, tem o freesound.org e também tem a biblioteca pública do YouTube, que tem a Audio Library. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra você dar uma olhadinha lá. E depois disso, cara, é um trabalho artístico, né? Não dá pra explicar detalhadamente como é que faz cada coisa, mas é você sentir e baseando naquele tom que foi feito lá no começo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um print de um episódio que deu bastante trabalho, que tinha bastante tracks, né? Bastante trilhas. Eu vou colocar aqui, ó. Voltou pra cá. Viu quantas coisas que tem? Cada detalhezinho, cada partezinha disso aqui. É um som diferente que entra num determinado ponto da trilha. E a ideia do som 3D, que é a questão mesmo, que foi a pergunta... eu sempre gostei dessa parte de sensações auditivas e tudo mais, então eu tento colocar isso nas edições e também até em outros projetos que a gente fez, a gente faz isso, até numa apresentação a gente coloca algumas coisas que são sons disparadores para certas sensações que é interessante a gente colocar na apresentação. Essa ideia de som 3D, se você procurar no YouTube, tem muita coisa. Também é conhecido como binaural sound, como se fosse a sensação do nosso ouvido mesmo. Se você fechar o olho e tiver sons, você consegue entender em que lugar que ele está em volta, se ele está para cima, se ele está para baixo. Tem um vídeo legal do Smarter Everyday, se você entender inglês um pouquinho, acho que já dá para fazer. Eles fazem uma experiência legal de eles colocam uma massinha dessas Play-Doh mesmo no ouvido, e o formato do nosso ouvido ele muda o jeito que a gente vê o som. Então se você tampa, dobra a orelha ou faz alguma coisa, você já perde totalmente. É maravilhoso. Assiste aí. Tem os microfones bineurais, né? Então eles têm alguns, inclusive, que tem o formato da orelha, que ele pega o jeitinho certinho. Vou colocar uma foto. Viu? É meio cabuloso. Me dá de presente, pode me dar que eu gosto. Então eles captam esse som. Eu tenho esse microfone? Claro que não. Então eu faço um negócio que é chamado de 3D forçado. Esse nome também foi eu que inventei, não tem nenhum lugar isso. Existe um negócio chamado efeito Doppler, que é aquele efeito do carro passando em alta velocidade, que ele começa grave e vai passando para o agudo. Você tem como simular isso nos programas, nos DAWs, enquanto você está editando, tá? Então é basicamente isso que eu faço. Tem um efeito Doppler, que você faz ele ficar mais perto, mais longe. Eu trabalho muito com lateralidade, com L e R. Se você põe um som um pouco mais grave, mais fechado, com threshold um pouquinho mais forte, eu coloco ele para trás da sua cabeça. Se eu coloco ele mais agudo, ele vem para frente. Então ele dá essa impressão de 3D. Então é um 3D meio forçado, assim. Eu não tenho equipamentos para poder fazer isso, tá? Então se você procurar no YouTube mesmo, tem uns vídeos maravilhosos, quase ASMR, que é de gente caminhando na natureza. É muito louco. Você escuta cada um dos lugares, procura aí, tá? Depois disso, enfim, fecha o som, coloca tudo que tem que colocar na edição e sobe nas plataformas. Esse daí é uma treta à parte, fica para próxima aí. O vídeo é montado em cima do áudio. A gente faz um tipo de vídeo chamado vídeo ensaio ou vídeo essay, que são justamente narrações em formato de voice-over, algumas imagens que servem para ilustrar isso aí. Tem bastante canal que trabalha dessa forma. A gente conversou e a gente falou, não, vamos fazer nossas imagens, daí ilustrar isso a gente faz as nossas próprias imagens. E como isso tudo nasceu em quarentena, a gente vai fazer o máximo de coisa possível para fazer as imagens dentro de casa. Então é por isso que tem bastante imagem que é
parecida, é porque a gente realmente tá seguindo a quarentena e tá ficando nos lugares. A não ser uma vez que a gente foi pra roça, bem afastado, então a gente não teve contato com ninguém e foi onde a gente conseguiu fazer as imagens do pôr do sol, que foi do Cromosfera. Tem um canal chamado Mimimídias, que ele fez um vídeo sensacional explicando o que é vídeo ensaio. Então eu vou colocar o link aqui embaixo aqui para vocês irem lá assistir o canal, que é fenomenal. A gente decidiu fazer os nossos próprios vídeos também por causa dos direitos autorais, para a gente não usar banco de imagens que não sejam públicos, então a gente grava os nossos próprios bancos de imagem. Além disso, né, a gente decidiu fazer o formato que sempre ia ser em slow motion, mas isso não é só um detalhe artístico, a gente fica muito bonito, mas é que se o vídeo tem 10 minutos, eu preciso de menos tempo para gravar, então eu preciso de menos arquivo bruto para alcançar os mesmos 10 minutos. Então se eu sempre coloco 50% das velocidades. Então se eu tenho um vídeo de 10 minutos, eu vou precisar de 5 minutos de arquivos brutos para poder editar. E 2 é que a câmera que vocês estão vendo aqui não tem estabilizador de imagem. Então, para tirar esse tremido todo que fica na câmera, a gente diminui 50% esse tremido aí, colocando ele mais devagar, né, colocando em slow motion e mudando lá nas opções de um motion blurzinho assim, para eles entrelaçarem as imagens melhor. Então é basicamente isso. Acho que é isso, né? Respondi tudo? AD.Poli Garcia, que é a Denise Garcia, professora de polidência aqui da minha cidade, mandou: gostaria de algo falando sobre artistas brasileiros não famosos, como a nossa cultura os trata. Assunto extenso, né, amiga? Mas eu vi um meme esses dias atrás que eu acho que resume bem, que é: brasileiro não gosta de artista, gosta de famoso. Porque tem muita gente famosa que não é artista de fato, né? É tratado como celebridade, assim como influencer, né? O artista tem diferentes campos de trabalho, diferentes tipos de atuação, assim como em muitas outras profissões, né? Então, uma pessoa que se forma dentista, ela pode atuar em várias áreas, né? E artista é assim também. Então, tem muita gente que é artista e não é famoso porque a área de trabalho não promove o indivíduo, a marca pessoal, né? Então, por exemplo, iluminadores, cenógrafos, operador de áudio, de vídeo, técnico de som, tudo isso envolve arte. E são pessoas que não expõem o próprio rosto, a própria marca diretamente nas produções. É lógico que existem alguns profissionais dessas áreas que despontam, que são muito famosos e tudo mais. Mas, no geral, todos os artistas que são performers, que aparecem para o público, atores, bailarinos, arte circense, né? Essa galera que tá no palco depende de muita gente que não aparece, que não é famoso, né? Tem esse ponto, que a arte depende de uma galera que não aparece, e tem um outro ponto também, que somos trabalhadores da área de cultura, arte e eventos, né? E, em geral, nós somos trabalhadores como outros quaisquer, assim, prestadores de serviço, né? E, como em todas as áreas, tem alguns fatores que levam as pessoas a serem mais famosas do que outras. E, às vezes, não é só o talento. Às vezes, é o lugar onde você mora. Às vezes, são os privilégios anteriores. Se a sua família tem dinheiro para te bancar. Se você tem condições de fazer a sua autopromoção. Se você tem bons contatos. Tudo isso. E isso não necessariamente tem a ver com o talento da pessoa. Eu conheço muita gente que é muito boa no que faz, que tem muito talento e não tem uma expressão, assim, não tem um público gigante na internet, mas lota teatro, sabe? Eu acho que depende do que a gente acha. Depende do que a gente acha que é ser famoso, sabe? Isso tem muito a ver com esse vídeo, sabia, Dê? Porque era o que eu estava dizendo. São 1000 pessoas que me assistem, imagina num teatro. 1000 pessoas é muita gente. Imagina você, no seu estúdio, se a gente tem 30, 40, 50, 60 alunas, para nossa cidade, isso é muito relevante, né? É muita gente. Então eu acho que antes da gente pensar em como as pessoas tratam os artistas que não são famosos, a gente tem que valorizar o nosso público,
que seja 3 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas, né? Então, acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Segue @d.pauligarcia, maravilhosa, musa, diva. O @AraújoWilliam87, o meu super amigo, mandou pra mim como você define o tema. O tema é semanal, né, Will? Eu não consigo produzir mais que uma vez por semana, porque eu caso com o tema. Eu penso em alguns assuntos e elaboro mentalmente uns dias. Às vezes procuro umas referências. Gosto de assistir outras pessoas que falam sobre os mesmos assuntos. Gosto de rascunhar. Às vezes eu começo uns episódios e paro, assim. E alguns temas, você sabe que a gente conversa sobre isso, mas eu sonho muito, né? E alguns temas, eles, às vezes, aparecem uns parágrafos inteiros, assim, na minha cabeça quando eu tô sonhando. Eu acordo e preciso escrever pra não esquecer. Mas a escolha do tema tem a ver com o que eu estou sentindo, porque o podcast tem essa premissa de falar sobre sensações e sentimentos, né? Eu não tenho a pretensão de fazer um podcast jornalístico, histórico, científico. Então, eu até tenho referências nessas esferas, assim, né? Com essas características de história, de jornalismo e ciência. Só que o meu conteúdo é artístico. Então, eu escolho o que está mais enfatizado, assim, o que eu sinto que está mais pulsante na minha mente, no meu coração. Porque quando eu vou escrever, eu não quero que a escrita saia muito mecânica, porque eu fiz técnica de redação na escola e a minha mãe é professora de português, então eu escrevo rápido, eu tenho técnica para escrever, só que eu não quero que o conteúdo saia muito técnico, que saia emoldurado, sabe? Então, eu tento escrever o que está mais latente no meu corpo, assim, o que está me movendo mais, porque aí eu não tenho que ficar pesando a mão na estilística, assim, que algo saia mais fluido, sabe? Então, agora, nesses dias que as coisas estão bem conturbadas, né, politicamente e economicamente, e o lance da pandemia e tudo mais, eu tento não focar só nisso, porque senão fica tudo monotemático, tá todo mundo falando a mesma coisa, mas ao mesmo tempo a minha criatividade, ela envolve o que está acontecendo, então eu tento permear essas nuances da vida, assim, a minha criatividade, as minhas referências e algo que fique agradável de escutar e de assistir. Eu acho que é isso, amigo. Sigam, gente, modelo, dançarino, ator, sensacional, @AraújoWilliam87, te amo. Desde sempre, pra sempre. A Verônica.Barbieri mandou a perguntinha: como foi e é sua inspiração e o processo para criar os posts? Eu adoro, e vários corações. Ai, que fofa, né? A V, ela é uma pessoa incrível, porque ela não trabalha com arte, mas ela tem muita sensibilidade. Eu acho muito legal isso, porque quando a gente vê um artista que que estudou isso, ou que praticou muito tempo da vida e tudo mais, você entende que a pessoa tenha um olho bom e uma capacidade de interpretação legal, de análise legal sobre esses temas. Mas a V, ela é espectadora, ela é público e ela é dançarina amadora também. E tem uma sensibilidade incrível, assim. Adoro suas perguntas, Verônica, sua interação. Show de bola. Adoro, adoro. Então, o processo de criar, pra mim, é organizado. Como quase tudo que eu faço, existe uma organização. Eu penso no tema, com uma semana de antecedência mais ou menos. Eu escrevo domingo, gravo segunda, edito terça. Se eu atrasar um dia em tudo, eu consigo entregar na data certa, porque eu ainda não tenho gaveta, eu não tenho episódios gravados com antecedência, assim, sobrando, né? Eu não sou youtuber, é bom lembrar, né? Sempre, né? Meu processo artístico é esse. Eu organizo o tema, penso, reflito, vejo minhas inspirações, minhas referências. Aí, mesmo que não esteja tudo pronto no meu coração, na minha mente, domingo eu escrevo, segunda eu gravo, terça o Bruce edita, quinta eu lanço para os apoiadores,
que é a galera que me patrocina. Em nome de Jesus, meu Deus. Graças a Deus, gente. Vocês são demais. E sexta sai no Spotify. Faço os posts no Instagram. Na terça seguinte, sai o episódio aqui no YouTube. Obrigada pela pergunta. Eu tô sentindo tanto sua falta, cara. De verdade. @Verônica Barbieri. Siga. A Mati Fagundes, que é a apoiadora, mandou um comentário muito fofo. Denise, tão graciosas suas palavras. Eu me vi junto com você mexendo na terra e sentindo o sol. É sobre o último episódio, que saiu agora. É Cromosfera. Espero que vocês tenham visto. Ficou lindo também, gente. Eu amo roça, né? Tudo de bom esse tipo de interação com gente que gosta de roça também. Não vou disfarçar sotaque, viu? Nem adianta nem fazer piadinha, nem comentar do R forçado, porque é forçado. Adoro. R retroflexo, como diz Caetano, tá? Eu sou meio brava? Será que eu pareço meio brava no vídeo? Eu sou meio brava, mas será que eu pareço meio brava no vídeo? Então é isso. Outro dia eu gravo mais. Eu me prefiro roteirizada, e vocês? Se você acabou de chegar aqui, se inscreva no canal. Lanço vídeo uma vez por semana sobre arte, educação e cultura de uma forma sensível, com reflexões para a gente compartilhar, uma linguagem pacífica, sem conflito, que possa acolher as pessoas, dar uma ênfase na sua criatividade. Me mandem ideias, adoro conversar. Me sigam no Instagram, @Denise Almeida Rosa, ou o @sinestésica.podcast lá no Instagram. Todos os meus links estão na bio do Instagram para você que quer ser um apoiador. Desde já agradeço imensamente. Esse conteúdo só existe porque eu tenho uma campanha de financiamento coletivo no PayPal, no Apoia-se, no PicPay. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês. Eu espero que esse seja o primeiro vídeo de um crescimento orgânico, feliz, sem pirar no algoritmo. Slow blogging. Sem pressão, tá, gente? Vamos usar a internet de um jeito que seja acolhedor, que seja pra amizade, que seja pra um debate gostosinho. Porque, cara, já deu, né? Muita treta. É isso. Chega. Beijos e até uma próxima vez. Terça tem vídeo novo. Obrigada! Sinestésica Podcast. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.